Há muitos anos atrás, em 1832, em uma floresta da Rússia, nas proximidades do mosteiro de Sarov, houve um diálogo entre um sacerdote e um leigo. E eu vou explicar quem foi esse sacerdote e quem foi o leigo. O sacerdote era chamado de Serafim. Hoje, Padre Serafim está no céu. É um dos santos mais conhecidos da Igreja Russa. Muito antes dele ser sacerdote, Serafim se preocupou, como nos ensina o Evangelho, em buscar primeiro o reino de Deus. E foi para poder dedicar-se mais completamente a Deus que ele ingressou aos 19 anos no mosteiro de Sarov, onde se tornou monge, depois diácono e sacerdote, entregando-se profundamente à oração. Padre Serafim morreu aos 74 anos, em 1883. Mas 2 anos antes do seu falecimento, ele encontrou um leigo, na época um homem casado, chamado Nicholas Motovilov, o qual, em sua juventude, também havia sido tocado pela graça divina. Mas Deus lhe havia concebido perceber, durante algum tempo, que parecia haver algo muito profundo atrás da aparente simplicidade das palavras do Evangelho. Nicholas Motovilov começou então a perguntar às autoridades da Igreja qual era a essência e a finalidade do ideal de vida ensinado por Jesus, mas ele não recebeu por parte dessas pessoas nenhuma resposta precisa. Alguns chegaram a aconselhá-lo, ainda jovem, que parasse de se preocupar com essas questões e se limitasse a frequentar a igreja como todas as demais pessoas. Porém, mais tarde, diante das faltas das respostas e diante das preocupações da vida, ele acabou se esquecendo da busca de Deus. Viveu como se vive na sociedade, pecou e sofreu. Os anos foram se passando e Motovilov foi então atingido por uma doença na época incurável. Lembrou-se, por causa disso, de procurar conforto e auxílio junto a um certo sacerdote de que tinha muito ouvido falar e que vivia num local muito distante, nas proximidades de um mosteiro perdido em meio à floresta russa. Por causa de sua doença, Motovilov já não podia andar e nem mesmo ficar de pé. Teve de ser carregado em sua penosa viagem por 5 empregados, mas ficou inteiramente curado depois de uma conversa com o monge Serafim. Agora eu vou falar um pouquinho de quem foi esse monge Serafim. São Serafim de Sarov. Nasceu em 1759 e faleceu em 1833. Ele era filho de um construtor e teve uma educação de classe média. Muito estudioso quando rapaz, foi capaz de se candidatar a monge em Sarov com o nome de Serafim e passava os dias a estudar as escrituras e outros escritos antigos da igreja. Ficou muito doente e acamado durante um tempo, mas ainda assim ele nunca abandonou os estudos e recebeu várias vezes aparições da Virgem Maria, em 1793. Ele celebrava a missa diariamente, o que não era comum no seu tempo. Em 1794, ele se tornou, por 16 anos, um eremita na floresta perto do monastério de Sarov. Em 1804, ele apanhou muito com seu machado de ladrões que os deixaram para morrer. Ele se arrastou por horas até o mosteiro e ficou 5 meses se recuperando e passou o resto da sua vida se apoiando em uma bengala para caminhar. Ele viveu no topo de uma pedra e mais tarde numa cela construída por ele com paredes sem janelas. Oferecido para ser o abade da abadia de Sarov em 1807, ele não aceitou e passou 3 anos sem falar uma palavra com autopenitência. Em 1810, sua saúde deteriorou a ponto de não conseguir viver na floresta e ele retornou à abadia de Sarov e lá viveu como eremita em sua cela. Em 1832, ele teve a visão da Virgem Maria, que dizia a ele para retornar ao seu mundo e oferecer aos outros o benefício de sua sabedoria.
Ele atraiu seguidores e estudantes e passou a ser chamado de starets, que em russo significa mestre, pai espiritual. Ensinou monges, freiras e vários dos seus ensinamentos foram publicados. Serafim teve uma visão que foi presenciada pelas freiras do convento. Entre um número infinito de curas que ele efetuava apenas com a sua bênção, ele curou Motovilov. Esta cura foi notável porque fez com que os beneficiários escrevessem suas conversas que ele teve com São Serafim, uma delas na presença do Divino Espírito Santo. E este trabalho foi publicado em várias línguas, em várias edições. Não há dúvida de que Dom Serafim era um homem de grandes dons espirituais e proféticos, e ele se concentrava em ser um monge ideal e com certeza se transfigurou na cura de Motovilov. Agora vamos observar o diálogo entre os dois quando aconteceu essa cura. A cura de Motovilov aconteceu através de uma radiação espiritual que se manifestou como uma luz cegante dos olhos de Dom Serafim. Nos seus ensinamentos, Serafim enfatizava ser o Espírito Santo a fonte de luz que transfigurava a alma dos místicos. Ele ensinava a importância do servir e da pobreza. A experiência da transfiguração ou da visão da luz incriada é um elemento característico dos grandes espirituais ortodoxos. Mas como que se transmite essa experiência? Na humildade e no amor, mas também com toda a força da certeza. Foi isso que testemunhou o filósofo Motovilov, quando veio consultar o grande starets Serafim de Sarov e lhe perguntou: como que você pode ter certeza de estar no Espírito de Deus? Como eu poderia reconhecer em mim mesmo de modo seguro a sua manifestação? O monge Serafim não respondeu com um discurso. Ele o fez participar de sua experiência. Ele partilhou com ele a luz. A transmissão do conhecimento foi uma abertura, uma participação numa presença que envolveu a alma e o corpo dele. Vamos contar agora o que aconteceu entre os dois. Padre Serafim disse: nossa desgraça é que nós não procuramos a sabedoria divina, que não sendo deste mundo, não é visível através dos sentidos. No entanto, tudo é muito simples. Cheia de amor por Deus e pelo próximo, o Espírito Santo molda o homem para a sua salvação. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Aos apóstolos foi dada a sabedoria divina, e tendo adquirido esta sabedoria, os apóstolos sabiam sempre se o Espírito de Deus estava ou não com eles, e cheios deste Espírito, afirmavam que suas obras eram santas e agradáveis a Deus. Por isso, em suas epístolas, podiam escrever: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Somente persuadidos como estavam de sua presença sensível, enviavam suas mensagens. Então vede como é simples. Mas Motovilov disse: apesar de tudo, não compreendo como posso estar absolutamente certo de me encontrar no Espírito Santo. Como posso eu mesmo descrever em mim a sua manifestação? Dom Serafim disse assim para Motovilov: meu amigo, estamos ambos neste momento no Espírito de Deus. Por que não queres olhar para mim? Motovilov respondeu: eu não posso olhar para vós, porque vossos olhos projetam clarões, vosso rosto se tornou mais brilhante que o sol, e sinto dor nos olhos em vos olhar. Serafim respondeu: não tenhas medo de nada. Neste momento te tornaste tão claro como eu. Também estás agora na plenitude do Espírito de Deus. De outra maneira, não poderias ver-me como me vês. E, inclinado para ele disse baixinho ao ouvido: Serafim, disse ao ouvido de Motovilov, dá graças ao Senhor Deus por sua bondade infinita para convosco,
Como observaste, nem mesmo fiz o sinal da cruz. Bastou apenas que eu orasse a Deus em pensamento, no meu coração, dizendo interiormente: Senhor, torna-o digno de ver claramente com seus olhos corporais esta descida do teu Espírito, que proporcionais a teus servos, quando te dignas aparecer-lhes na luz magnífica de tua glória. E como podes ver, amigo, o Senhor atendeu imediatamente esta oração do humilde serafim. Como devemos ser reconhecidos a Deus por este dom inefável concedido a nós dois? Mesmo os pais do deserto nem sempre tiveram tais manifestações de sua bondade. É que a graça de Deus, como uma mãe cheia de ternura para com os filhos, dignou-se consolar vosso coração aflito pela intercessão da própria Mãe de Deus. Por que então, meu amigo, não queres olhar-me direto na face? Olha francamente, sem medo, o Senhor está conosco. Encorajado por essas palavras, Motovilov olhou para Serafim e foi tomado de um terror piedoso. Imagine você a face do homem que lhes fala, no meio do sol, no brilho de seus raios escaldantes do meio-dia. Vocês podem ver o movimento de seus lábios, a expressão mutante de seus olhos, podem ouvir sua voz e sentir suas mãos pousarem sobre os ombros de vocês, mas não veem nem suas mãos nem o corpo do seu interlocutor, nada além da luz resplandecente que se propaga longe, a algumas toesas ao redor, iluminando com seu brilho o prado coberto de neve e os flocos brancos que não param de cair. Este foi o testemunho de Motovilov. E em seguida, Padre Serafim perguntou para ele: o que você está sentindo? Motovilov respondeu: um bem-estar infinito. Mas que tipo de bem-estar? Em que precisamente? Motovilov continuou: sinto uma tal tranquilidade, uma tal paz na minha alma que eu não encontro palavras para me exprimir. Assim Serafim disse: meu amigo, a paz da qual falava o Senhor quando disse aos seus discípulos: eu vos dou a minha paz, a paz que o mundo não pode dar, a paz que ultrapassa toda compreensão. O que mais sentes? Motovilov disse: uma alegria infinita no meu coração. E Padre Serafim continuou: quando o Espírito de Deus desce sobre o ser humano e o envolve na plenitude de sua presença, então a alma transborda de uma alegria indizível, pois o Espírito Santo cumula de alegria todas as coisas que ele toca. Se as primícias da alegria futura já enchem a nossa alma de uma tal doçura, de uma tal felicidade, que diremos da alegria que espera no reino celeste todos aqueles que choram aqui na terra? Também tu, meu amigo, também tu choraste no curso de nossa vida terrestre, mas verás a alegria que o Senhor te envia para te consolar desde aqui na terra. Então, esta alegria que sentimos neste momento, parcial e breve, aparecerá em toda a sua plenitude, cumulando o nosso ser de delícias inefáveis, que ninguém poderá arrebatar-nos. Então Padre Serafim continuou: que mais você sente, amigo de Deus? Motovilov respondeu: um calor extraordinário. Padre Serafim disse: como um calor? Não estamos na floresta em plena neve? A neve está sob os nossos pés, estamos cobertos dela, e dela continua caindo. De que calor se trata? Motovilov disse: um calor semelhante ao de um banho de vapor. Aí Padre Serafim continuou: e que tipo de cheiro está sentindo? Motovilov respondeu: nada se pode comparar a este perfume. O Padre Serafim sorriu e continuou: nenhum perfume terreno pode ser comparado ao bom odor que respiramos neste momento,
o odor do Espírito Santo. O que pode sobre a terra ser comparado? Ainda há pouco fazia calor, como no banho, mas a neve que nos cobre não se derrete. Mas como aqui está? Padre Serafim continuou. Ainda há pouco que fazia calor como no banho, mas a neve que nos cobre não se derrete, assim como a que está aos nossos pés. O calor não está no ar, mas no nosso interior. É esse calor que o Espírito Santo nos faz pedir na oração, que teu Espírito Santo nos aqueça. Este calor permite aos eremitas, homens e mulheres, não temerem o frio do inverno, pois estão envolvidos com um manto de pele tecido pelo Espírito Santo. O reino de Deus está dentro de vós. Por reino de Deus devemos entender a graça do Espírito Santo. Este reino de Deus está em nós agora. Este diálogo que nós acabamos de ouvir trata de uma experiência naturalmente sobrenatural que tiveram Dom Serafim e Motovilov. Como o Senhor mesmo disse, a experiência de todos os cristãos deveria ser a de buscar primeiro o reino de Deus, e aí sim todo o resto vos seria dado por acréscimo. Ora, o reino de Deus é o Espírito Santo. O que Motovilov e Dom Serafim tiveram foi a própria experiência da transfiguração e da ressurreição da carne, que Jesus teve no Monte Tabor diante de seus 2 discípulos, e que também Moisés teve ao presenciar a sarça ardente. Aqui o que eu convido é a gente buscar esse dom extraordinário. Quando o Senhor nos pede para buscar primeiro o reino de Deus, o reino é o Espírito Santo. E como que a gente busca ele? Comungando, através dessas experiências de meditação, de silenciar, de estudar a palavra em profundidade. O que eles nos ensinaram aqui é que a gente pode alcançar essa experiência ainda neste mundo da presença do Espírito Santo. Mas para isso a gente precisa buscar. Nem todos vão ter a graça de vivenciar a experiência que Dom Serafim vivenciou ou que Motovilov vivenciou, mas eu acredito que todos nós, ao buscarmos, a gente pode ter a certeza da presença de Deus, porque Ele mesmo nos disse no Evangelho: a quem pedir será dado, bateis e abrir-se-vos-á. Então, amigos, busquemos a meditação, busquemos o contato íntimo com o Senhor, e eu tenho certeza que os nossos desejos, as nossas dúvidas, as nossas necessidades serão preenchidas, mesmo que ela seja a de uma experiência como essa.